Quero falar ainda sobre o Flamengo, que está no mercado em busca de reforços. Quanto o Fla tem para gastar e quais as chances de Matheus Henrique, ex-volante do Grêmio, pintar como reforço? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal, se juntando a quase 1.300.000 pessoas inscritas por aqui. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, você já sabe, para se divertir na Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Boa sorte! Bora falar agora sobre o Flamengo, que resolveu ir ao mercado com força. Luiz Araújo contratado, Pablo Roberto, jogador que está no Remo, avaliado, negociações quentes em relação a Nicolás de la Cruz, o meio atacante de 25 anos de idade, uruguaio que pertence ao River Plate, já acenou ao Flamengo com o sim. Ele quer jogar no rubro-negro, agora falta o principal, um acordo entre o Flamengo e o River Plate. Mas não para por aí, outro nome que tem sido especulado nas últimas horas é do Matheus Henrique. Você lembra dele, né? Volante que surgiu no São Caetano, fez quase toda a carreira dele no futebol brasileiro no Grêmio, até que foi vendido para o Sassuolo por 10 milhões de euros. Terminou a temporada lá na Itália como titular absoluto, 29 jogos, 3 gols e 1 assistência. Quase foi parar no Palmeiras na virada do ano. O Verdão chegou a oferecer 6 milhões de euros. A ideia do Sassuolo é só negociá-lo pelos 10 milhões de euros investidos quando da compra junto ao Grêmio. O Sassuolo pretende ficar com o Matheus Henrique ou vendê-lo desde que exista lucro. E aí que entra o Flamengo. A ideia do Matheus é permanecer na Europa, ele prefere continuar por lá, a menos que os interessados sejam Palmeiras e Flamengo. Palmeiras pela relação que ele tem, nasceu em São Paulo e é torcedor alviverde. Flamengo por saber que vai disputar basicamente todos os títulos. Então se o Flamengo levar adiante de fato essa história de contratá-lo, pode ter chances desde que invista na casa dos 50 milhões de reais ou um pouquinho mais. Basicamente as mesmas cifras gastas na contratação do Luiz Araújo. Outra informação que tem circulado no Flamengo, que é super importante, diz respeito a quanto o rubro-negro vai ter de grana para gastar com reforços, algo na casa dos 150 milhões de reais. Parece muito, mas se você levar em consideração que foram 50 milhões no Luiz Araújo, na teoria mais 50 milhões no Matheus Henrique e outros 50 milhões no De La Cruz, já acabaria toda essa grana para contratações. E você, como é que vê a possibilidade de o Fla gastar 150 milhões? Quais devem ser as prioridades? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Júnior Alonso e te ajudar a entender por que o nome do zagueiro paraguaio, que já pertenceu ao Atlético Mineiro, virou pauta de várias discussões entre torcedores e a possibilidade dele voltar ao Brasil como reforço. Tudo começou na noite dessa segunda-feira, quando o Júnior Alonso postou uma foto no aeroporto de Guarulhos. Pronto, foi o suficiente para todo mundo imaginar que ele estava voltando para jogar no Brasil. Torcedores do Galo contando com o seu retorno e até torcedores do Flamengo imaginando que teria sido um pedido do Sampaoli. Vale a lembrança de que o Sampaoli trabalhou no próprio Atlético com o Júnior Alonso. O melhor momento do paraguaio pelo Galo foi justamente sob o comando do Sampaoli. Chequei essa história e o que eu posso contar para vocês é que o Júnior Alonso esteve no Brasil por uma coincidência, por um acaso. Ele foi liberado pelo Krasnodar da Rússia, clube que detém seus direitos econômicos, para acompanhar o nascimento do filho no Paraguai. E o voo para o Paraguai tinha uma conexão em São Paulo, por isso a postagem. Nada além disso, ele vai acompanhar o nascimento do filho e inclusive na sequência deve ganhar folga, férias, até porque o campeonato russo já está bem perto do fim. Atleta que, enquanto vestiu a camisa do Atlético, disputou 132 partidas, tem 2 gols marcados, foi tricampeão mineiro, campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Importante lembrar que ele não estará entre os atletas que podem se usar do prolongamento da... Só para explicar direitinho, a FIFA recentemente anunciou que atletas estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia estão liberados a continuarem com contratos suspensos até junho de 2024. Esse caso não vai se aplicar ao Júnior Alonso, que já estava jogando na Rússia, então ele, para deixar o Krasnodar, precisaria da aprovação do clube russo. Bora falar agora sobre o Flamengo, que deve vir embolsar nos próximos dias 1.400.000 euros ou 7 milhões e meio de reais pela venda do Gustavo Henrique. Só para lembrar, o Gustavo, atleta do Flamengo, foi emprestado na temporada passada ao Fenerbahçe e o Flamengo teve direito a exatamente 1.400.000 euros. Ficou combinado que, caso ele terminasse a temporada sem lesões, o Fenerbahçe seria obrigado a comprá-lo em definitivo pelo mesmo valor, mais 1.400.000 euros, totalizando 15 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Luiz Carvalho, que é o representante do Gustavo,
O Luiz ainda não dá o negócio como sacramentado, mas assegura que a única possibilidade de o Gustavo Henrique deixar de ficar de forma definitiva no Fenerbahçe é se ele tiver uma contusão daqui até o fim do campeonato. O torneio está bem perto do fim, nas últimas rodadas, então para o torcedor do Flamengo basta mais um pouquinho de torcida para que ele não se machuque e o negócio seja efetivado. Importante lembrar que o Gustavo Henrique perdeu a condição de titular recentemente, seu último jogo em 19 de março. Já se vão 2 meses sem entrar em campo, desde que foi contratado pelo Fenerbahçe, 23 partidas, 3 gols e uma única assistência.